catequizandos! Nesta semana, no dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós, pois é o dia que comemoramos Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus. Parabéns a todos os vovôs e vovós que buscam levar seus netos para o caminho de Deus e que nos dão tanto carinho. Hoje, então, veremos a história de Santa Ana e São Joaquim, o evangelho no qual Jesus ensina seus discípulos a rezar o Pai Nosso. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, catequistas, catequizandos, que o bom Jesus te abençoe com muita saúde, paz e a graça do Espírito Santo para você viver bem este tempo comum que Jesus nos ensina a rezar, a oração do Pai Nosso. Neste final de semana, aprendemos a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, para vivenciá-la a cada dia. Que o bom Jesus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais da bem-aventurada Virgem Maria. Nós sabemos da existência deste santo casal através da tradição da Igreja. Existem inúmeras notícias nos Santos Padres que nos dão detalhes a respeito não somente da existência e do nome deles, mas também das virtudes, não é, desses pais, desses avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso também hoje, tradicionalmente, se celebra o Dia dos Avós. Bom, o que é que nós podemos dizer a respeito de São Joaquim e Santa Ana? A tradição nos fala que este casal era ornado das mais preciosas virtudes. Por quê? Em primeiro lugar, grande esperança. Eles eram estéreis. E a tradição nos diz que uma vez que eles notaram a sua esterilidade e que eles não teriam filhos, eles admiravelmente guardaram a castidade dali para frente. E não tiveram mais relações sexuais, já que eles viam que Deus não lhes daria um filho. E nesta perseverança e neste amor tremendo para com Deus, Deus os agraciou. Um dia, São Joaquim foi repreendido por um sacerdote chamado Rubem, e então ele, transtornado por aquela repreensão, por ele não ter filhos, se envergonhou e foi já velhinho com a sua esposa, já passada a idade de ter filhos, para o deserto e jejuou. E então um anjo lhe apareceu e lhe disse que ele teria um filho. Então o casal, por obediência divina, voltou a ter relações sexuais e daquela relação sexual nasceu a Virgem Santíssima. Vejam, se no Antigo Testamento Deus gastou tanto tempo preparando o templo, ou seja, descreveu nos mínimos detalhes como deveria ser construído o templo que iria conter a Arca da Aliança, quanto mais Deus não gastou atenção, tempo e esmero para, com as virtudes, preparar Santa Ana para ser o templo que iria conter a verdadeira Arca da Aliança, a Virgem Maria, aquela que nos traria e carregaria o Salvador. Então, nós sabemos das grandes virtudes desta mulher também, não somente as virtudes de São Joaquim, mas a própria Santa Ana, ela soube educar a sua filha e que grande caridade e amor divino fez com que esta mãe, como qualquer mãe, apegada à sua filha, entregasse a Virgem Maria ao templo para ser educada. Ou seja, o santo casal, Joaquim e Ana, fizeram o voto de entregar a sua filha Maria e de consagrá-la a Deus. Se as mães se apegam aos filhos, imaginemos você, mãe daquela que será a mãe de Deus, com todas as virtudes e as grandezas da Virgem Maria. Santa Ana nos entregou Maria, como Jesus nos entregou Maria aos pés da cruz. Claro, ela entregou dando Maria ao templo, mas
Não é interessante ver aqui um paralelo entre o coração de Santana e o coração de Jesus? Dois corações tão amorosos que se desapegaram do bem precioso que era a Virgem Santíssima para dá-lo de presente. Um a Deus no templo e indiretamente a nós. Outro diretamente a nós aos pés da cruz e a Deus por consequência. Vejam o paralelo entre Santana e Jesus. Todas essas realidades levam a Igreja a ter uma grande devoção por estes santos extraordinários, esses santos heróicos em virtude. Foram eles que nos deram a Virgem Maria. Podemos também imaginar que amor não tinha a Virgem Santíssima para com esses dois seus benditos e eleitos pais. Se Maria, pelo fato de nos amar, já faz de nós eleitos, agraciados e nos conduz no caminho da santidade, quanto mais ela, amando seus pais, não foi instrumento também de santificação para eles. Renovemos a nossa devoção para com São Joaquim e Santana. São dois santos que foram admirados, honrados e queridos na história da Igreja e que, infelizmente, nos últimos tempos foram um pouco deixados de lado por causa das dúvidas historicistas daqueles que ficam preocupados em certezas arqueológicas a respeito da existência dos dois, quando na realidade o que precisamos ter certeza é do amor de Deus que escolheu tão santo casal para trazer ao mundo a Rainha do céu e da terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, eu e meu filho já estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma cena muito interessante. Jesus estava rezando num lugar solitário. Quando ele terminou de rezar, um dos discípulos perguntou para ele, disse para ele: Mestre, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. E Jesus então ensinou o Pai Nosso. Né? Essa oração esplêndida. Né? Primeiro, note que Jesus estava em oração, ele estava isolado, ele estava ali conversando com o Pai. Esta oração de Jesus era conversa íntima com seu Pai. E aí ele ensina isso para os discípulos. Então, o que vocês devem rezar? O Pai Nosso. O Pai Nosso tem 2 partes. Né? A primeira parte se refere a Deus e a segunda parte se refere a nós. Então, Jesus começa ensinando: Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Então, primeiro o louvor a Deus. Primeiro chamando de Pai Nosso, ou seja, uma oração da comunidade. A gente não diz Pai meu, não, Pai Nosso. Ele é Pai de todos nós todos somos filhos, por isso temos que viver como irmãos, não podemos explorar um ao outro, etc, etc. Né? Santificado seja o vosso nome. Ou seja, que a nossa vida glorifique o nome de Deus. Né? Jesus disse lá no Sermão da Montanha, brilha a vossa luz diante dos homens,
para que, né, eles deem glória a Deus, né? Vendo a vossa luz brilhar diante dos homens, eles vão glorificar a Deus. Ou seja, o nome de Deus é santificado quando a gente faz a luz de Deus brilhar. A gente vive de acordo com a lei de Deus, o amor de Deus. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é aquilo que Jesus vem implantar na terra. Então temos que pedir ao Pai. A vinda do reino é uma ação do Pai, através do Espírito, também de nós, mas movido pelo Espírito Santo. Venha, quer dizer, que a terra seja igual ao céu, dizia um santo. Pedir ao Pai que venha ao reino é que a terra seja igual ao céu, onde Deus é amado, servido, adorado, glorificado. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Onde o Deus reina, a vontade dele é feita perfeitamente, não a nossa. Né? Diz o Salmo 113, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós toda a honra e toda a glória. E depois Jesus nos coloca a segunda parte do Pai Nosso, que ele manda a gente pedir, porque ele disse, pedi, recebereis, batei e abri-se-vos-á. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de cada dia. Ele não manda pedir o pão de amanhã, não, o pão de hoje. Deus renova o pão a cada dia. Não se preocupar com o dia de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, mas assim como nós perdoamos daqueles que nos têm ofendido. Se eu não perdoo o meu irmão, o pai de nós dois não vai querer me perdoar, porque o pai não quer ver um irmão negar o perdão a outro irmão. Ele é pai dos dois. Nós que somos pais gostamos de ver dois irmãos brigarem e um negar uma ajuda a outro, negar o perdão a outro. Não, nós não gostamos disso. Nós queremos vê-los em paz, reconciliados. É o que Deus quer. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal. Né? Pedir a Deus que não deixe a gente cair na tentação. Nós somos tentados, né? Todos são tentados, mas que não deixe a gente cair na tentação, ou seja, pecar. Né? E livra-nos do mal. A Bíblia de Jerusalém coloca esse mal, coloca com M maiúsculo e diz que esse mal é o demônio. Então temos que pedir a Deus que afaste de nós o demônio, afaste de nós as suas ciladas. Meus amigos e amigas, o Evangelho deste domingo fala da oração. Jesus coloca para nós algo muito importante. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 até 13. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus ensinou o Pai Nosso. Olha, nós todos conhecemos bem o Pai Nosso. É a oração da família de Deus. Então, o Pai Nosso não é uma oração assim, vamos dizer, egoísta, né? Para mim. Não, é uma oração da igreja, de todos nós. Nós rezamos um por todos, todos por um. Né? Oração da família de Deus. E o Pai Nosso tem tudo que nós precisamos conversar com Deus na oração. O Pai Nosso não é para ser rezado apenas assim, como a gente reza na sequência dele, mas também pedaço por pedaço, parte por parte. Né? Porque é aquela oração perfeita que saiu do coração perfeito de Jesus. Então é uma oração que a gente deve mergulhar nela com calma. Né? E depois Jesus fala uma coisa muito importante, né? Ele mostra a importância da insistência na oração. Aí ele conta aquela história, que dois vizinhos, um deles recebeu uma visita no meio da noite e não tinha pão para dar para a visita ali, então bateu na casa do vizinho e pediu um pão emprestado. Tá? O vizinho estava deitado com a família e antigamente eles fechavam muito a porta, colocavam coisas para obstruir bem a porta. E então o vizinho lá de dentro diz, olha, já estou deitado, minha família já está dormindo, etc, etc. E Jesus disse, se aquele vizinho que está precisando do pão, se ele não desistir de pedir, veja bem o que Jesus diz, não desistir de pedir, o amigo que está lá dentro vai atendê-lo, se não for porque é amigo, pelo menos para deixar de ser importunado. Olha, o que Jesus está dizendo para nós? Importune a Deus. Bate, 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 não canse de bater. É o que fez, por exemplo, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela queria a conversão do seu filho Agostinho. Então ela pediu 20 anos.
não desistiu. Se Santa Mônica tivesse desistido com 15 anos, 18 anos de pedir, o Agostinho dela não se converteria. Agora, por que Deus faz a gente pedir tanto assim, demorar tanto? Bom, no próprio episódio de Santo Agostinho a gente entende. Mônica pedia só a conversão de Santo Agostinho, mas na verdade Deus deu, além da conversão, fez dele um padre, um bispo, um santo doutor da igreja, um dos homens mais importantes da história da igreja. Por isso que Deus deixou aquela mulher pedindo 20 anos. Ele foi como que acumulando graças. Quando ele liberou essas graças, nós tivemos o gigante Agostinho. Então, a gente não deve questionar Deus, por que Deus está demorando para atender o meu pedido? A mim cabe pedir. E aí Jesus termina dizendo, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é? Todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e o que abater será abrirá. E aí Jesus fala uma coisa bonita. Se um filho pede ao pai pão, o pai não vai dar pedra. Se o filho pede peixe, ele não vai dar uma serpente. Se o filho pede um ovo, ele não vai dar um escorpião. E aí Jesus fala, olha, se vocês que são pecadores, são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ou seja, o Pai vai dar até o Espírito Santo. Não tem nada maior que o Pai possa nos dar. Quer dizer, se vocês pedirem, Deus vai dar tudo. Agora, tudo que a gente precisa. Se Deus não dá alguma coisa, é porque aquilo não é bom para a gente. Então, nunca duvidar de Deus. Por que Deus está me dando? Por que Deus não está me dando? Pede, bate, procura, acha, insiste. Não cansa de pedir. Não cansa de pedir. E a coisa vai acontecer segundo a vontade de Deus. Amém. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vim me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.